Boa noite, irmãos. Eu costumo dizer que é sempre um desafio estar aqui à frente. É sempre um desafio porque a palavra de Deus nos constrange, porque ela fala profundo ao nosso coração. Antes mesmo de falar com os irmãos, com muita certeza posso dizer que o Senhor também incomodou o meu coração, principalmente na palavra que Ele colocou no meu coração. E meditando no tema desse ano da Junta da Juventude Batista Brasileira, eles colocaram o tema que diz o que na verdade importa. E aí fica na nossa mente e nos nossos corações o que na nossa vida na verdade importa. E como esse estudo, a Junta colocou como versículo base Filipenses 1:10, mas eu vou ler Filipenses 1, do 1 até o 11, que são os versículos que o Senhor falou ao meu coração e que nós vamos meditar nessa noite. Que a palavra dele esteja em nosso coração. Então vamos ler juntos, a partir de Filipenses 1. Eu li na versão Almeida, revista e atualizada, mas vamos ler na que está projetada. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, vamos juntos. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E nesses versículos o Senhor falou comigo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Creio, Senhor, que o Senhor trouxe essa mensagem e que ela seja exposta, ó Deus, e que os corações estejam sensíveis, ó Deus, a receber do Senhor a tua palavra. Que não seja eu, ó Deus, mas seja o Senhor a falar aos corações de todos aqui nessa noite. Muito obrigado pela tua presença conosco. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que são infindáveis nas nossas vidas e porque, ó Deus, nós podemos estar aqui cultuando e louvando o teu nome neste dia. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, para que nós possamos entender esse contexto, eu acho interessante essa carta, que é uma carta da alegria, mas é uma carta que vem irrigada de muito sentimento, porque Paulo está na prisão. Então isso me traz a memória, ou me faz pelo menos tentar visualizar a situação em que Paulo estava. Mas para que a gente possa ver as maravilhas que Deus opera na vida não só na vida de Paulo, mas de todos aqueles que receberam Cristo como único suficiente Salvador nesta viagem de Paulo, é preciso que a gente volte em Atos 16. O livro descreve, que Paulo iria para uma viagem para a Ásia, porém o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para lá. E diz assim: chegando em Mísia, tentaram ir a Bitínia, mas o Espírito não permitiu.
e tendo contornado a Mísia, foram para Troade. À noite Paulo tem uma visão na qual um homem estava de pé e disse-lhe: passe a Macedônia e ajude-nos. E concluíram que era aquele o local para onde o Senhor havia o chamado para anunciar o Evangelho. Isso me faz crer sobre os planos de Deus para as nossas vidas. O que importa nesse momento para Paulo, ele queria ir para a Ásia, mas neste momento Deus diz para ele, o Espírito Santo diz para ele: não é este o momento, não é essa hora, eu te quero em outro lugar. E nesta visão que Paulo tem, ele descobre o lugar onde ele tem que estar. Chegando a Filipos, cidade da Macedônia, Paulo e Silas saem da cidade e vão para a beira do rio. Lá pareceu a eles ser um lugar de oração. E assentando, falou a um grupo de mulheres. E Lídia, essa que a gente escuta na história, se converte. Lídia, a vendedora de púrpura. Lídia, aquela mulher que a gente pode considerar, porque púrpura era um tecido muito caro, uma mulher rica. E neste momento ela se converte. E também, não só ela, como toda a sua família. Ou seja, o Senhor não perdeu tempo. Trouxe Paulo e Silas para aquele local, e naquele mesmo local o Espírito Santo tocou os seus corações, anunciaram a palavra, Lídia se converte. Na mesma cidade, Paulo e Silas expulsaram um espírito de adivinhação. Expulsando esse espírito de adivinhação de uma jovem, os seus donos, as pessoas que lucravam com aquilo que ela fazia, ficaram irritados. A fonte de renda dele secou, mas ela ficou liberta pelo Espírito Santo de Deus. E levaram Paulo e Silas para a praça, deram-lhes açoites e os prenderam os dois. E neste mesmo momento, eu me lembro de quando criança, e aí quando me veio essa mensagem, me lembrei da imagem de uma revista dos juniores, em que Paulo, era para a gente colorir, Paulo e Silas estão cantando na prisão. À meia-noite, Paulo e Silas cantam e louvam a Deus na prisão, e todos escutam esses louvores. E de repente vem um terremoto sobre aquele lugar, e as correntes se rompem, as cadeias se abrem. Porém, aquele carcereiro, não comentei, mas havia um carcereiro que ficou responsável por realmente cuidar para que Paulo e Silas não fugissem e outros prisioneiros. E ao despertar, esse prisioneiro ficou desesperado. Quantos de nós, quando foge ao controle a nossa responsabilidade, também nos desesperamos por conta daquilo que estava nas nossas mãos e fugiu pelas nossas mãos? Imagine o temor daquele homem ao deixar que a cadeia, ele viu que estava aberta. Mas Paulo disse: nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E depois disso, o carcereiro trêmulo, diante de Paulo e Silas, pergunta: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Essa palavra libertadora. 3 pessoas, mais a família de Lídia, libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nesse momento eu fico imaginando que é um misto de angústia, mas de perceber, desse carcereiro perceber a mão de Deus sobre a vida de Paulo. De perceber o quanto Paulo era usado pelo Espírito Santo de Deus. E que posso também dizer sobre a questão dele estar livre para falar do Evangelho, mesmo em meio a esse tipo de prisão. Nós sabemos que houveram outros episódios, mas esses me chamam a atenção nessa questão. Então, ao amanhecer, nesse dia seguinte, o carcereiro recebeu, ordens dos magistrados
para que Paulo fosse libertado. Mas Paulo faz alguma coisa, ele retruca. Ele diz, ele questiona a postura daquelas autoridades, porque ele foi açoitado, ele foi jogado na prisão e sem nenhum processo formal. Não havia culpa, para ele naquele momento. E os oficiais comunicaram aos magistrados, e Paulo deve ter exigido, na Bíblia relata alguma questão dessa, de que eles fossem lá. E eles foram, os magistrados foram até lá e pediram desculpa. Claro, com medo, porque eles eram romanos, Então, naquele momento, aquela cidade, ela tinha um domínio romano, então, para nós entendermos isso, E aí eu acho outro momento interessante, porque ao mesmo tempo que ele fica livre, ele volta para uma pessoa. Ele volta para a casa de Lídia. E lá ele acalma, e os anima, volta a animar. Irmãos, olhando esse contexto, se nós olharmos todas as variáveis, houveram situações para Paulo que acho que a maioria de nós desanimaríamos no primeiro ponto. Se a gente olhar, comparar com esse id, Jonas, quando o Senhor disse para onde ele iria e ele fugiu, Paulo queria ir para um lugar, a Ásia, estava planejando ir para a Ásia, mas o Senhor fez com que ele fosse para a Macedônia e chegasse a Filipos. Então, os planos de Deus não são, isso dá para entender que os planos de Deus não são os nossos planos. Não são aquilo que eu e você imaginamos todos os dias para a nossa vida, ou que planejamos com alguém. Filipos foi o primeiro lugar na Europa onde Paulo pregou o Evangelho formalmente. E ele estabeleceu ali um ramo da igreja. Um dos propósitos de Paulo era expressar nesta carta que nós lemos a gratidão pelo carinho e apoio financeiro que os santos em Filipos tinham estendido a ele durante sua segunda viagem missionária e a sua prisão em Roma. Então, ele está grato a esse povo de Filipos, a esses irmãos em Filipos. Paulo elogia os membros em Filipos por sua fé em Jesus Cristo e deu-lhes conselhos com base na informação que havia recebido de um discípulo filipense chamado Epafrodito. Está em Filipenses 4:8. Nesta mesma carta, Paulo dá um conselho e incentivo a serem, primeiro, humildes e unidos. Duas palavras interessantes: humildes e unidos. Paulo expressa a gratidão pelo companheirismo dos santos de Filipos. Ele ensina que a oposição que sentiu ao servir ao Senhor, inclusive diz que ao ser preso, havia o promovido a causa do Evangelho. Se nós olharmos friamente esta palavra, nós vamos dizer: loucura. Loucura. Paulo estava preso e grato ao Senhor por isso, porque ele estava pregando o Evangelho de salvação. Estava grato ao Senhor. E em cima desse tema, o que na verdade importa, eu comecei a observar na internet. Existe um observatório da juventude, que é feito pela Fundação Getúlio Vargas, e existem também alguns momentos, algumas questões históricas, em que fizeram pesquisas e perguntaram às pessoas o que elas consideravam importante. Algumas pessoas disseram que o que era importante para elas era o seu físico, o seu emocional, a sua ocupação e a sua vida social. Outros disseram que sonhos, os sentimentos, os valores, as relações humanas, enfim, a essência de cada indivíduo era muito importante. Outros diziam que o ar, a água, o alimento é importante, dependendo da visão que a gente tem dessa pergunta. Outros dizem que importante é ter um propósito de vida, momentos de lazer, satisfação com a própria rotina, praticar o autoconhecimento, ter seus valores e sonhos. E se nós olharmos para a vida de Paulo, podemos ver que para ele,
muitas dessas certezas, né, dessas coisas que nós, e a gente pode colocar a gente nesse lugar, nós consideramos importantes, não era importante para Paulo. O que era importante para Paulo era que o Evangelho de Cristo Jesus fosse pregado. Mesmo que para isso ele sofresse a condenação dos homens. Mesmo que para isso ele tinha que sofrer perseguições. E a gente olha para a conversão de Paulo, Mateus, um amigo meu que pregou há pouco tempo, ele falou, teve uma coisa muito interessante. Se a gente olhar para a característica de Paulo, ele era uma pessoa em que botaram a esperança de que ele iria exterminar os cristãos. Paulo era aquele em que botavam a esperança de que ele iria eliminar os cristãos. E na lógica de Deus, Paulo seria aquele que anunciaria o Evangelho de Cristo Jesus em tempo e fora de tempo. Eu vejo como Paulo foi sensível à voz de Deus. Claro que, irmãos, as experiências que Paulo teve com o próprio Senhor Jesus Cristo fizeram com que ele não duvidasse em nenhum momento daquilo que Deus iria fazer através da vida dele. E a questão é, para nós, para mim, para você, isso é muito difícil. É muito difícil. Mas vejo que Paulo foi aquele que se colocou diante do Senhor. E claro que a gente vai falar assim, Paulo era um outro tempo, uma outra maneira, um outro jeito, mas Deus fala com cada um de nós. E o que eu quero que cada um de nós pense nessa noite é sobre o que importa na vida de cada um de vocês. E aí eu pergunto, a coisa mais importante para você são seus filhos? A coisa mais importante para você se casar é ter dinheiro, é a sua felicidade, é ser curado por uma enfermidade? Algumas pessoas colocam como coisas importantes para a vida deles. E nesse contexto, nessa questão de nós sermos importantes, Deus fala sobre uma decisão. Paulo tomou uma decisão. E a decisão de Paulo foi uma decisão única de servir a Cristo Jesus, de levar o Evangelho da salvação a todos aqueles a quem ele podia. E eu pergunto, qual seria a decisão mais importante para você? Na sua vida, algumas pessoas aqui já passaram, já tiveram a oportunidade de tomar algumas decisões. E com certeza algumas se perguntaram, né? Uns estão se perguntando, com quem vai casar? Ou outros podem dizer, a decisão mais importante que eu tomei foi com quem eu casei. A decisão mais importante que eu tomei foi quantos filhos eu teria, eu tenho. Ou a decisão mais importante que eu tive foi a universidade em que eu iria estudar ou em que eu estudei. E outros vão dizer, a decisão mais importante foi onde eu vou morar ou a casa que tenho. Mas Paulo, a decisão dele, a decisão maior que Paulo traz para a gente foi a de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Para Paulo, o que importava não era onde, nada do que vemos até aqui, para Paulo. Para Paulo, o mais importante era anunciar a palavra de Deus. E nisto podemos inferir, e se considerarmos que na vida da gente, todas as escolhas que fazemos têm influência, a importância que a gente dá para algumas coisas tem influência no nosso cotidiano. Eu e você temos algumas posições, colocamos para a vida da gente coisas importantes, e essas coisas que colocamos
na vida da gente como importância ou importantes, influenciam naquilo que de verdade aonde a gente quer caminhar. Qual é o nosso cotidiano, qual é o nosso dia. Todas as nossas atitudes, elas têm influência naquilo que a gente dá importância. Se eu dou importância a um carro, a minha vida vai girar em torno de um carro. Se eu dou importância à minha família, com certeza minha vida também vai girar em torno da minha família. Porém, em que momento da nossa vida, não vou dizer que essas coisas não são importantes não, irmãos, também para a nossa vida, mas eu mesmo me perguntei, em que momento da minha vida o Senhor teve maior importância? Talvez para muitos que tiveram algumas experiências de morte, quase morte, ou estiveram em momentos cruciais na vida, a gente começa a perceber que a busca incessante por coisas que a gente considera, materiais que a gente considera importantes, elas se esvaem pelas nossas mãos. Muitas vezes, irmãos, nós damos a importância tanto a objetos, casas, a coisas que a gente pode ter num dia e perder no outro, diz dar tanta importância, e a gente esquece do que é de fato importante. Mais do que estar aqui na casa de Deus, mais do que ouvir a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Mais do que viver um mundo de cumprir rituais. Eu falo que muitas vezes a gente é cumpridor de rituais, né? Chegamos à igreja, oramos aqui, cantamos louvores, mas lá fora, é onde a gente realmente vê o que é importante. Entender, no ponto 1, que nós somos proclamadores da verdade que liberta, nos faz pensar na responsabilidade que cada um de nós tem ao carregar esta palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu penso, será que eu escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra o Senhor? Será que eu tenho tomado a decisão importante de todos os dias acordar e dizer ao Senhor: Senhor, eu sou aquele que irá também proclamar a verdade que liberta. Usa-me, Senhor. Usa-me. Fale, ó Deus, com aqueles que eu passo todos os dias. E um amigo essa semana me lembrou de uma coisa muito interessante. Eu estudei no Colégio Estadual Princesa Isabel. E houve um ano que Deus foi muito generoso com a minha turma. Eu estudei lá desde pequenininho, mas teve um ano que chegaram algumas pessoas importantes, inclusive para que Deus falasse muito profundo no meu coração. A filha do pastor Gilmar Filgueiras, alguns conhecem aqui. A Sara, que é filha da Nilda também, que é membro da nossa igreja. Ela foi estudar comigo, ela foi estudar na mesma sala aqui, ó. E havia na nossa sala, eu da segunda igreja, congregação do Quitandinha, havia também a Sara, que era filha do pastor lá da PIB do Quitandinha, havia um rapaz que era muito amigo, que era da Igreja Assembleia de Deus,
e mais alguns membros ali da igreja da PIB do Quitandinha, porque a escola é ali no Quitandinha, então tinha muita gente daquela região. E na sala de aula, um dia, despretensiosamente, a Sara, ela canta até hoje, ela canta muito bem. E ela começou a cantar um cântico. E aí fomos todos nós, né, aqueles que eram cristãos, cantar junto com ela. E aquilo contagiou a nossa turma. Aquilo contagiou a nossa turma. De tal forma que a gente passou não só... A gente cantava na sala quando podia, quando estava no intervalo. Mas não só naquele momento, mas num outro momento que era o horário de recreio. Nós lanchávamos e corríamos para um cantinho da escola e ali nós começamos a cantávamos. Não falávamos da palavra de Deus, mas cantávamos. Hinos, principalmente diante do trono. Era o auge do diante do trono. Então nós cantávamos aquela: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. E as pessoas da escola aprenderam. Pessoas que não eram cristãs. E eu estudei numa escola em que a comunidade da escola, graças a Deus, fui criado num lar cristão, mas a maioria dos meus colegas tinham tudo para dar errado. Porque estavam em famílias que não permitiam que eles avançassem na vida, que eles tivessem as oportunidades que eu tive, graças a Deus, com os pais cristãos que eu tenho, de aprender na palavra de Deus. E nisso despertou o desejo de alguns daqueles meus amigos, daqueles colegas meus, de conhecerem a palavra de Deus. E muitos procuraram, naquela época, muitos eram do Independência, do bairro Independência, e muitos procuraram aquelas igrejas, principalmente, e foi interessante porque anos depois, houveram encontros de juventude, e eu os encontrava nesses encontros de juventude da Igreja Batista, aquele encontro que era feito, nós tínhamos um encontro que era de 2 em 2 meses, e nós íamos para as igrejas, né? Todo sábado nós íamos para a igreja. E nós tivemos a grata satisfação de encontrar alguns colegas, e hoje eu tenho a grata satisfação de ter colegas que se converteram, começando a ouvir a palavra de Deus através das músicas que nós cantávamos. Talvez naquele momento o Espírito Santo de Deus nos incomodou a fazer aquele movimento. Porque hoje eu sou professor, né? E é muito fácil, dentro de uma sala de aula, a gente ouvir um cântico do funk, principalmente daqueles que estão sendo criados dentro da igreja, irmãos. Principalmente daqueles que os pais são cristãos, que se dizem que colocam lá, né, meu filho, botam lá na fichinha do filho, né, sou cristão. É muito comum. E eu fico imaginando sobre a importância de nós sermos intencionais. Se quisermos pregar a palavra de Deus, se quisermos realmente cumprir o ID de Cristo Jesus, nós devemos ser intencionais. E ser intencional, irmãos, nesse momento, sai da nossa zona de conforto. Sai muito daquilo que eu e você acreditamos e piamente colocamos como nossas certezas, ou sai muito daquilo que eu e você dizemos que é nosso plano. O Senhor, muitas vezes, eu sempre falo o seguinte, em algum momento da minha vida, falei até isso no curso com o pastor, em algum momento da minha vida, eu tentei ir para uma rota minha, pessoal, em que eu iria ter um crescimento financeiro bacana, em que talvez eu teria um status muito interessante para a minha vida pessoal, mas Deus me trouxe para a educação. Isso se confirmou num dos nossos pequenos grupos. Quando nós tínhamos o pequeno grupo lá na casa do pastor Harrison, ele fazia uma oração que aquilo me tocou no meu coração, porque ele falava assim, que tenhamos professores, que tenhamos políticos, que tenhamos pessoas que preguem a palavra nesses locais. Porque, irmãos,
Hoje na vida estudantil, hoje no ambiente acadêmico, a gente só vê destruição. A gente só vê, você conversa com as crianças pequenininhas, não precisa conversar com um adulto não. Pergunta sobre o contexto familiar, pergunta sobre a vida dele, quanta destruição, quantas coisas destruídas. Mas assumir, irmãos, assumir de verdade essa importância na nossa vida, assumir essa responsabilidade na nossa vida, não é fácil. Não é fácil porque precisamos sair muito da nossa zona de conforto. E para que nós sejamos sempre intencionais, a gente precisa quebrar muita coisa dentro da gente. A gente precisa realmente, como disse o irmão Jacimar hoje, botar o velho homem debaixo dos nossos pés. Aí você pode falar assim: Douglas, eu nasci num lar cristão. Eu fui criado na igreja. Aprendi a palavra desde pequenininho. Meu pai me ensinou tudo o que eu deveria fazer. E eu digo para você, isso não é o suficiente. Não é o suficiente porque todos nós somos pecadores. Não adianta nós colocarmos, na vida da gente uma separação de pecado, Colocar o outro como pecado, sendo que a gente não lembra que nós somos pecadores. Mas precisamos todos os dias fazer com que o velho homem, o ser pecador, esse ser que mata com a sua língua, esse ser que acaba destruindo alguém pelo seu testemunho, nós precisamos fazer com que ele morra, para que dê espaço a Cristo Jesus. Uma coisa importante também, que eu coloquei como um ponto 2, é sobre priorizar o que é eterno. Priorizar o que é eterno. E o que é priorizar o que é eterno? O que é colocar diante de nós todos os dias? Irmãos, nós não somos daqui. Entender que nós não somos daqui faz com que a gente priorize o eterno. Se a gente pensar nessa questão de que nós não somos desta terra, porque tudo que está aí, estamos todos, hoje eu botei essa roupa, o pessoal falou assim, pô, está bonito, Eu falei assim, eu pensei assim, mas isso aqui um dia vai ser consumido pela traça. Talvez outra pessoa vá usar. O dia que eu morrer, alguém vai levar e vai usar. Isso aqui vai ser consumido. Mas o que é eterno, a palavra que você dirigiu a alguém, principalmente a palavra de salvação que o Senhor usou a sua vida para colocar no coração de outros, esta palavra permanecerá para sempre. Até aquele grande dia, como diz essa carta. Até aquele grande dia. Eu costumo dizer, hoje foi Dia dos Pais e a gente vai lembrando, de algumas situações, de algumas questões. Nós temos meu pai, a gente tem uma coisa muito forte com a conversão do meu pai, porque ela movimentou a família como um todo, A nossa vida é transformada a partir da conversão do meu pai. E vejo isso, talvez na vida de Lídia, talvez não, com certeza. De Lídia,
E eu vejo muito essa grande transformação da vida do meu pai. Eu não vivi muita coisa dele antes de ser cristão, mas as pessoas comentam, né? As pessoas veem a transformação de Deus na vida do velho homem, né? A gente vê a transformação. E uma coisa que me marca muito na vida dos meus pais é a fidelidade deles em realmente, quando nós éramos novos, de estar aprendendo da palavra de Deus. Eu vejo a vida do Quito, né, da família Melo, né, deles virem a pé para a igreja. Eu vejo também a minha vida, né, de nós virmos a pé lá do Quitandinha, não tinha congregação do Quitandinha ainda, e virmos para cá a pé para ouvirmos a palavra de Deus. E muitas vezes mamãe falava que eu que reclamava mais, né, queria sempre estar nas costas da minha mãe, sendo carregado pela minha mãe, né? E isso me faz entender hoje, a importância que tem o Evangelho na vida de uma pessoa. E não posso, de jeito nenhum hoje, reconhecendo todo esse esforço, e aí vendo a vida de Paulo, reconhecendo todo esse esforço de Paulo, ao pregar o Evangelho, me calar diante daquilo que o Senhor tem a falar na minha e na sua vida. Aqueles que ainda não são convertidos, ou aqueles que estão ainda em dúvida do que Deus é capaz, Deus diz: creia em mim, creia em mim. Às vezes falta na vida da gente uma decisão genuína, uma decisão de dizer: eu seguirei a Cristo Jesus até os meus últimos dias, até os meus últimos momentos, eu vou servir a Deus. E, irmãos, para a gente é muito fácil. Nós vivemos aqui num lugar muito fácil. Vivermos a nossa religiosidade é muito fácil. Eu fico imaginando, a maioria aqui tem carro. Eu não tenho, mas pela graça de Deus, Deus me permite vir até aqui. Mas a maioria tem carro. Tem a possibilidade de estar aqui domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. O Senhor permitiu que você tivesse esse como se locomover, e às vezes a gente perde oportunidades diante de Deus, porque muitas vezes a gente está num dia de frio, chuvoso, e o Senhor nos concede tantas coisas. E eu vejo isso muito na minha vida mesmo. Se eu pensar na minha vida de criança, a coisa foi bem difícil, muito difícil. E hoje eu vejo muita facilidade. Muita facilidade. E para nós, irmãos, está sendo muito fácil. Eu quero ver nós sermos como Paulo. Ao libertar alguém, né, pedir ao Senhor, o Espírito Santo que liberte alguém, ir para a praça pública, ser açoitado, aprisionado. E a gente tem missionários que têm vivido isso, né, em alguns países. Só que não está na nossa pele. Não está na nossa pele. Mas, irmãos, o que Deus me incomoda para falar hoje, não está na nossa pele. Mas nós temos um compromisso com Cristo Jesus. Nós temos um compromisso de dar a Ele a importância que Ele tem nas nossas vidas. De dar a Ele tudo o que temos, tudo o que somos, para louvar, glorificar o nome dEle. Irmãos, e não é só vir à igreja. Não é só viver esse momento de religiosidade. Não é só viver esse momento gostoso, porque aqui é um momento gostoso de louvar a Deus. Mas é um momento de nós colocarmos a mão na nossa consciência.
e pensarmos: qual é a verdade que eu tenho proclamado? Será que as minhas falas têm sido intencionais? Será que eu estou fazendo essa pergunta para mim mesmo, será que eu e você temos sido canal de bênção na vida das pessoas? Será que o nosso testemunho tem sido de verdade um testemunho que leve as pessoas a esse Cristo que nós pregamos, que nós falamos? Será que as pessoas estão crendo em Cristo por meio da nossa proclamação, por meio daquilo que Deus tem colocado na nossa boca para falar? Ou será que nós temos nos calado diante daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração? Na última reunião de oração, a irmã Elciane falou sobre o que os últimos anos têm feito na vida dela, sobre viver intencionalmente. E eu também comentei sobre que os últimos anos da minha vida, eu tenho buscado viver também intencionalmente. Esses últimos anos. Porque é difícil, irmãos, a gente ver. Eu vi alguns amigos morrendo nessa pandemia. Graças a Deus houveram pessoas que falaram do amor de Cristo Jesus para elas e soube que partiram para a glória. Outros não. Faltou-me em algum momento da vida ser intencional. Faltou-me em algum momento da vida realmente viver esse puro evangelho que a gente prega. Que a gente tanto fala, né? Mas será que temos anunciado essa palavra? Uma passagem bíblica que fala muito sobre essa questão é Lucas 12, de 16 a 21, que fala daquele homem que em dado momento conseguiu lucrar muito, conseguiu fazer com que aquilo que ele cultivava prosperasse muito. E ele disse, né, que iria derrubar os celeiros, fazer celeiros maiores e encher aquilo ali. Jesus falou isso em parábola. E a palavra que Deus disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? E eu posso dizer para as nossas vidas, irmãos, aquilo que eu tenho preparado, para quem será? Posso dizer, fazer um patrimônio para os meus filhos, formar alguma coisa, dar a eles um conforto. Mas pensem, irmãos, que o principal do que eu posso dar para aqueles que eu amo de verdade é encaminhá-los para a eternidade junto conosco. Tudo que eu construir nessa vida que não seja construído para a libertação de vidas, para a proclamação do Evangelho, vai ficar por aqui mesmo. Vai ficar por aqui. Irmãos, Paulo foi obediente a Deus. Paulo seguiu aquilo que Deus falara em seu coração. E eu e você? A verdade que importa neste momento, a verdade que liberta as nossas vidas, é nós pensarmos que Deus ainda há de completar a sua obra nas nossas vidas. Não pense que o Senhor parou neste momento. O Senhor continua. Mas para que eu e você
para que eu e você possamos continuar sendo aperfeiçoados por Cristo Jesus, precisamos, irmãos, na verdade, nos aperfeiçoar e nos colocar diante de Cristo Jesus. Fazer a sua obra, seguir os seus caminhos, os seus preceitos. Para que nós sejamos como o versículo que diz aqui, Paulo coloca muito bem isso aqui, ora e intercede por aqueles que dizem, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente mais. Em conhecimento e em toda percepção, principalmente, irmãos, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nesta carta que Paulo escreve aos Filipenses, nós vemos principalmente a importância que Paulo dá àqueles irmãos. Paulo fala de pessoas. Pessoas que o sustentam, o ajudam, mas pessoas que estão sendo impactadas e estão impactando através do Evangelho. E essa é a oração que Paulo faz por aquele povo. Queria que a equipe de louvor já viesse para frente. Nessa noite, queria te convidar a fazer um desafio. Esse desafio, ele fala sobre a nossa intenção. Talvez falte na nossa vida a coragem de se colocar diante de Deus. Talvez falte para mim e para você a coragem de assumir a responsabilidade que Deus tem confiado na nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor que nós possamos aprender a discernir o que é importante para as nossas vidas, a fim de estabelecer as prioridades da nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor, e nessa oração Paulo fala nisso, Precisamos ser genuínos. Genuínos. E a equipe de louvor vai começar a cantar. Jesus, quero declarar teu nome. Você já pensou naquele que você tem pregado o Evangelho? Naquele seu familiar que está fora da igreja, não só fora da igreja, mas fora de Cristo. Você já pensou sobre a responsabilidade que você tem de orar por essas vidas? O Senhor é aquele que nos ajuda a trazer para a nossa vida o que realmente importa. Mas para que a gente possa realmente tornar importante Ele na nossa vida, nós precisamos declarar. Nós precisamos pedir ao Senhor que quebre os nossos vícios, que quebre aquilo que realmente não é importante na nossa vida, que dê a nós a oportunidade de vivermos intencionalmente, de pensarmos no que é eterno. O nome de Deus é cura. Irmão,
Irmão, se você está doente da alma, do espírito, e isso tem impedido você de proclamar o nome de Cristo Jesus, isso tem impedido você de assumir um compromisso com Cristo Jesus, é preciso que eu e você declaremos o seu nome. Paulo expulsou aquele demônio daquela jovem. Ela estava liberta. E precisamos declarar o nome de Jesus onde nós estivermos. Neste nome há poder, neste nome nós podemos viver realmente em paz. Às vezes, irmãos, nós passamos por dificuldade durante a semana, até dificuldades emocionais, porque ao mesmo passo que as dificuldades vêm, em vez de a gente expulsar essas dificuldades, nós colocamos isso para dentro da gente e a gente não clama a Cristo Jesus. Falta na gente, irmãos, eu falo isso para mim, falta coragem de dizer: Senhor, eu declaro o Teu nome, eu estou aqui em Teu nome. Eu não estou no meu trabalho, fazendo meu trabalho para ganhar meu salário. Claro, preciso do meu salário, mas eu estou ali com a intencionalidade também de pregar o amor de Cristo Jesus. Qual é a sua intenção, meu irmão? A tua intenção? Qual é a sua intenção numa conversa com os amigos? Qual é a sua intenção no momento em que você está com um grupo de pessoas? Será que eu tenho contado vantagens? Será que, nada contra, mas será que o futebol não tem sido tão importante nas minhas conversas do que Cristo Jesus? Será que comentar sobre Cristo tem sido o segundo plano da minha vida? Será que a minha vida com meus filhos, né? Eu não tenho filhos, mas aqueles que têm filhos, tem sido intencional? Quantas vezes você falou de Jesus com seus filhos? Quantas vezes você falou sobre como Deus tem operado na sua vida? Quantas vezes você disse para os seus filhos qual é a importância de Deus na sua vida? E aí eu vou para a juventude também. Quantas vezes nós dissemos para os nossos amigos, aqueles que nós consideramos amigos, porque amigo a gente faz o melhor para esse amigo. Quantas vezes nós dissemos sobre Cristo Jesus? Quantas vezes nós declaramos sobre a vida daqueles nossos amigos liberdade, pedindo que eles sejam libertos pelo sangue de Jesus, pedindo a Deus que liberte aquelas vidas. Quantos irmãos, isso não são poucos, passam pela nossa vida? Esses dias passei por uma pessoa e ela chorando, angustiada, e a gente passa e nem percebe que está angustiada, que está triste, nem para dizer eu vou orar por você. Quantos irmãos eu tenho visto no trabalho nunca disseram que eram cristãos, nunca disseram que são de Cristo Jesus e não vivem Cristo Jesus nas suas vidas. É tempo, irmãos, de nós começarmos a ver o que é importante. Você vai me dizer, Paulo vivia uma outra circunstância. Paulo vivia em outro momento. Paulo foi chamado para ser usado, mas eu e você também fomos chamados. A partir do momento em que nós levantamos a mão para Cristo Jesus, declaramos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Irmãos, assumimos um compromisso. Assumimos um compromisso de vivermos uma vida intencional. Nada contra, irmãos, os nossos planos, os nossos sonhos. Também tem sonhos, também tem planos, nada contra. Mas bom mesmo, irmãos, é nós entendermos
olhos humanos, ao meu e ao seu olhar, os planos de Deus são difíceis. Envolve sofrimento, mas Deus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Deus não te prometeu uma vida de prosperidade como muitos pregam por aí. Deus não te disse que a nossa vida teria facilidade. E hoje, o que mais, nessas pesquisas que eu fiz, o que mais eu vi foi Satanás atuando sobre as nossas emoções. Sobre as nossas emoções, porque nós nos frustramos. Colocamos a nossa expectativa em números. Colocamos as nossas expectativas em datas. Colocamos as nossas expectativas em tantas coisas. Mas não colocamos as nossas expectativas em Deus. Não colocamos os nossos planos diante do Senhor. E não dizemos para o Senhor: Senhor, mostra-me os teus planos. Não, a gente apresenta os nossos. E pede para o Senhor que os nossos planos estejam ajustados aos deles. Quando na verdade Ele quer entregar a cada um de nós um plano. Um plano perfeito. Eu vou te convidar para ficar de pé. Nós vamos cantar essa música mais uma vez. Declare, mas irmãos, é tempo da gente mexer o nosso coração. Lá do fundo do nosso coração. Puxar lá do fundo do nosso coração. Não é aquele declarar só do cantar. Eu costumo dizer que a música sempre mexeu muito comigo. Houve um tempo, criança, em que cantava-se os hinos do cantor cristão aqui na igreja e eu não conseguia cantar. Não conseguia abrir a boca, porque eu tinha que só ouvir. Os cânticos de hoje são repetitivos, mas os que eu aprendi quando criança, eles mexem com a alma. Esse é um que mexe comigo. Mexe porque o Senhor é aquele que cura. É aquele que vai lá no profundo do teu ser. Ele vai lá na tua intenção, naquilo que você nem sabe. E é importante declarar o nome de Jesus sobre toda a mente e coração. Nós precisamos de Cristo Jesus. Nós precisamos não da paz que esse mundo quer, longe das guerras, mas da paz que excede todo entendimento. Mas é preciso clamar o nome de Jesus. É preciso pedir ao Senhor, mais uma vez, que quebre os vícios, quebre aquilo que está tomando conta do lugar dele na sua vida. Jesus nos dá a liberdade, mas esperança nele. Irmãos, vamos viver para a eternidade. Não dá mais, irmãos, para vivermos para este mundo. Mas peço ao Senhor para que Ele te cure. Ele tem poder. O nome dele é vida sobre as nossas vidas. Se tem cadeias na sua vida, Ele destrói. Se tem trevas aí, Ele destrói.
destruir as cadeias que te impedem de viver o verdadeiro amor de Cristo Jesus. E se você, irmão, tem dificuldade de proclamar o nome de Cristo Jesus, se o Senhor tem incomodado você de falar mais do amor de Cristo Jesus, vem à frente também. Vem à frente. A melhor coisa que a gente faz na nossa vida é reconhecer o Senhor na nossa vida, é reconhecer as dificuldades que nós temos, é colocar diante do Senhor as nossas mazelas, aquilo que nós somos quando ninguém vê, a escuridão que habita em nós, a podridão que está dentro de nós. A gente expor isso ao Senhor e pedir a Ele que cure as nossas feridas. Irmão, se você sentir a vontade, vem aqui na frente. E nesse momento te convido a colocar neste momento diante do Senhor Jesus a sua vida. Se você quer colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero ser mais intencional. Senhor, eu preciso transformar, eu preciso dar uma mexida na minha vida. Eu preciso viver de verdade o verdadeiro amor. A gente fala, nesse ano é o tema, é o verdadeiro amor. Eu preciso viver de verdade esse verdadeiro amor. O Senhor nos incomoda a vivermos esse amor todos os dias. Há pessoas do nosso lado morrendo, sem ouvir a palavra de Deus. Talvez os seus planos, os planos que você tem para a sua vida, tenham impedido a ação do Espírito Santo para que seja proclamado o nome de Cristo Jesus. E é importante nós colocarmos. Se você tem um plano para colocar diante de Deus, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus, mas peça a Ele que fale quais são os planos dele para a sua vida. O Senhor vem nos libertar, vem estar conosco. Nesse momento eu vou pedir ao pastor que vem aqui à frente. Ele vai orar por essas vidas. E logo depois eu vou concluir, fechando e passando por aqui. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, pela instrumentalidade da vida do irmão Douglas. Obrigado porque o Teu Espírito Santo falou em nossos corações. E nessa noite, ó Deus, nós queremos deixar claro o quanto somos gratos a Ti, porque a Tua palavra nos traz cura, transformação, libertação. Obrigado, Jesus, pelas vidas que aqui estão, porque só o Senhor tem poder para neutralizar a dor. Só o Senhor tem poder para refrigerar cada coração diante de tanto aperto, de tanta dor, de tanta angústia, Senhor. O Senhor pode revigorar, o Senhor faz nova todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor quem tem nos dado força para prosseguir. Obrigado, Jesus, porque só de falar o Teu nome, os nossos medos vão embora. O Senhor nos enche de poder e de autoridade. Obrigado, Jesus, porque através do Teu nome, do Teu poder, nós somos feitos novas criaturas. E as coisas velhas se passaram, porque tudo se fez novo. Por isso, ó Deus, nessa noite, nós colocamos cada vida aqui diante do Senhor, nessa certeza que o Senhor é aquele que é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe essas vidas. Derrame o Teu bálsamo, Senhor, sobre esses corações. Traga sobre eles, sobre elas, ó Deus, a certeza de que o Senhor começou uma boa obra nessas vidas e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos e fazemos esta oração agradecidos em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Eu gosto muito desse hino que toca os nossos corações. E agora, se você puder declarar com todo o seu ser, com tudo que você tem, com a sua voz: Jesus, quero declarar seu nome. É um momento de a gente colocar, mas isso com verdade nas nossas vidas. Pelas ruas, o nome de Jesus.
sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Mais uma vez essa parte, vamos declarar? Declare pelas luzes. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família eu amo o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Irmãos, podemos assentar. E que possamos, a partir de hoje, sermos intencionais, mas pedir ao Senhor para nos ajudar a filtrar o que é importante, o que na verdade importa. Amém. Irmãos, antes de estarmos finalizando nosso culto, vou estar chamando o pastor para que ele possa dar uma palavra aqui à frente.